Oi, eu sou Eduardo Javier, eu sou venezuelano, cheguei a São Paulo, Diadema, faz 3 anos. Como é a sua cidade na Venezuela? Eu nasci em Caracas, Venezuela, é a capital do meu país. Como toda cidade, tem lugares bonitos, agradáveis. Foi uma época muito boa, porque é muito parecida a São Paulo. Uma questão muito boa de São Paulo é que para mim foi fácil minha adaptação por causa de que minha cidade tem pessoas migrantes. Na época de petróleo na Venezuela, era uma cidade que chegou muitas pessoas de Portugal, Equador, Colômbia. Então, minha cidade, eu fui crescendo entre pessoas migrantes. Então, minha cidade é muito, muito parecida, tanto de clima como de estrutura, como São Paulo. Por que escolheu o Brasil? Por que eu escolhi Brasil? Na verdade, eu saí da Venezuela, morei 4 anos na Colômbia, como a questão de trabalho e tem um pouco de xenofobia com as pessoas que são estrangeiros. Aí um amigo venezuelano que morava aqui em São Paulo, eu liguei para ele que queria mudar de país, já tinha aquele interesse de mudar de vida, porque todo migrante está procurando qualidade de vida, ser acolhido, ser reconhecido. Então, eu escolhi realmente Brasil, São Paulo, foi porque meu amigo morava aqui e ele falou que era um lugar de oportunidades, que a gente era acolhedora. Aí o único problema era o idioma, mas consegui aprender o português. O que pode falar dos primeiros dias aqui? Meus primeiros dias foram realmente muito bons em comparação com a maioria das pessoas que migram, porque aí meu amigo contactou uma moça brasileira que trabalha em uma ONG. Aquela ONG me recebeu por 6 meses. Em esses 6 meses eles davam casa e comida. Mas como era uma ONG realmente pequena, aí eles nos ajudavam com aulas de português, nos ajudavam com búsqueda de emprego. Então aí por minha conta tive que me virar e em casa durante esse período, cada dia, aí com um aplicativo, a conhecer mais um pouco do idioma de português e como pessoas daqui do Brasil me iban orientando para deixar meu currículo hasta que consegui meu primeiro emprego após de já 5 meses morando aqui no Brasil. E como fez para aprender o português? Eu sempre gostei de outros idiomas, inclusive eu comecei a estudar inglês, não terminei, não sou fluente em inglês, mas esta experiência de mudar de país, de falar português, o idioma português e o espanhol são muito parecidos, então se você pratica, consegue ser empático com o idioma e fazer aquela mistura gostosa de o português e o espanhol. Inclusive, agora dou aula aqui de português, não, dou aula de espanhol para as pessoas que querem aprender a falar espanhol, então aquela troca de experiência é muito boa, sabe? É muito interessante para as pessoas do Brasil aprender o idioma espanhol com uma pessoa nativa. Você veio para São Paulo por escolha própria ou por decisão do governo federal de levar os outros refugiados para outros estados? Não, eu cheguei por conta própria. Meu amigo morava aqui e quando você sai de seu país, você normalmente contacta outras pessoas de Venezuela que deem mais ou menos uma ideia como que seria morar naquele país. Então já só avança já por conta sua. Mas eu acho que o governo de Brasil não tem nada que ver em questões de migrações, porque como eu cheguei primeiro à Colômbia, não consegui realmente o que ando buscando, que é qualidade de vida, acolhimento. Aí meu amigo que tem 8 anos morando aqui no São Paulo falou que era bem diferente o trato do brasileiro com o estrangeiro. Como foi a sua adaptação aqui na cidade? Minha adaptação foi muito boa porque Brasil e São Paulo é muito parecido à Venezuela. Enquanto o clima, enquanto a comida, enquanto as pessoas que são empáticas, muito brasileiro pergunta se eu estou gostando. Então, percebi que outra pessoa se interessa como você se está sentindo em um país. Então, faz que aquela adaptação não seja tão ruim. As pessoas te tratam de qual forma ao saberem que é venezuelano? Então, como todo lugar do mundo, tem pessoas que gostam muito, parece interessante conhecer pessoas de outra cultura.
É gostoso quando você vai para a rua e a gente percebe que seu sotaque é distinto, mas não dá para perceber xenofobia aqui em São Paulo. Mas como toda pessoa do mundo, não é questão de que não gostem de mim porque sou de outro país, sino são pessoas que não gostam de socializar com brasileiros ou pessoas estrangeiras, mas em alguns momentos he percebido que não são cômodos comigo não por causa do idioma ou nacionalidade, sino que são pessoas que realmente não gostam de ser muito sociáveis. Muito se fala que São Paulo tem várias oportunidades de emprego, mas com você tem sido uma experiência boa ou ruim? Não, minha experiência para achar emprego aqui Brasil, São Paulo, acho que é boa no sentido que se você tem vontade de trabalhar, você consiga, porque em outros países não, a oportunidade de emprego para estrangeiros não é tão boa. Ou seja, quando você vê que não é do país, aí eles colocam problema. Em cambio, aqui, quando eu cheguei, meu primeiro emprego eu não falava português e fui atendente no boliche. É, agora trabalhei um ano para uma ONG na área administrativa. Também foi uma experiência muito boa. E agora estou trabalhando como professor de espanhol e é muito bom aquele contato com o brasileiro que adora aprender espanhol com professores nativos, sabe? Então, dá para, se você é disciplinado e paciente, achar um emprego, sabe? Para mim, São Paulo ainda é um lugar que tem terreno para explorar e fazer de sua atividade de emprego uma questão, mientras você consigue sua área de trabalho, de emprego, tem oportunidade sim. Como você vê as políticas públicas para refugiados no Brasil? As políticas públicas, realmente, o migrante, quando não domina o idioma, não pergunta como que são as políticas públicas. Então, quando falamos de políticas públicas a nível de transporte, para mim o transporte aqui na cidade é bom. Ah, pode ser melhor? Sim. A saúde, não todo país tem saúde de graça para tanto a pessoa que mora num país como a pessoa que chega de outro país. Por lo menos na Colômbia, a saúde ela é privada. Então, tanto estrangeiro como pessoas que moram na Colômbia devem ter ou pagar um seguro privado. Então, aí eu fui operado aqui em São Paulo de vesícula e não fui cobrado. Então, e para mim o serviço foi ótimo, a cirurgia. Então, em questão de saúde, de transporte, eu vejo que seja bom. Como todo país precisa melhorar algumas questões, precisa sim, mas para o migrante não é tão evidente que as políticas públicas sejam ruins, porque o migrante tem benefício de políticas públicas. E desde a sua chegada, tem alguma ONG, alguma pessoa que te ajudou até agora? Sim, eu fui recebido por uma ONG durante 6 meses. Essa ONG apenas começava, quando eu cheguei nessa ONG, eles apenas tinha funcionando 2 anos. Aí eu fiquei desempregado por 5 meses. Aí a diretora de operações me ligou se eu tinha interesse de trabalhar com eles por salário mínimo. Eu fui dispensado este mesmo ano por causa que não tem verba para contratar pessoas CLT. Então, eles decidiram eles decidiram trabalhar só com voluntário para ajudar a outros migrantes e refugiados. E assim, fui recebido e Brasil em questões de ONGs para refugiados ainda precisa crescer mais um pouco nessa questão, se organizar para que então aquela ajuda ao refugiado não vire um problema tanto para o Brasil como para o próprio refugiado. Mas dá para perceber que o Brasil tem aquela bondade de se organizar para ajudar os migrantes. Assim como muitos venezuelanos que saem do país, você precisou sair de uma área de emprego para trabalhar em outra? Sim, eu cheguei, minha área é a área financeira, e então tive que me adaptar a outra área de empregabilidade para poder pagar minhas contas, porque não somente é pagar as contas, o imigrante chega aqui sem casa, sem nada, sem família. Então, a parte de pagar suas contas, suas despesas, tem que enviar dinheiro também para seu país. Como você conseguiu vencer essa barreira em outro país? Vencer a barreira, então, só com coragem. Sabe? Toda barreira se vence quando você está disposto a dar a conhecer que você é uma pessoa de bem, de trabalho, que você chegou a um país para somar, que você chegou a um país para avançar você e dar mensagem para outros também avançar e valorar o que você tem como país. O quanto o Brasil é importante na sua vida?
Ah, eu tenho uma questão bem particular que contar para o Brasil. Eu viajei para a Venezuela e voltei. E quando entrei a migração no aeroporto, aí fiquei com medo no sentido que precisava um carimbo de meu passaporte como estrangeiro para entrar ao Brasil. E como já eu peguei residência por 9 anos, sabe? Então o funcionário de imigração falou: fique tranquilo, seja bem-vindo porque você é residente brasileiro. Então o Brasil é muito importante. O Brasil está em meu coração, apesar que eu não nasci aqui, que não tenho sangue do brasileiro. Eu sinto o Brasil muito importante na minha vida porque é o país que está dando acolhimento para eu conseguir realizar meu sonho de alcançar uma qualidade de vida boa. Você sente que o Brasil é o país certo para qualquer imigrante e refugiado recomeçar sua vida por aqui? Sim, eu sinto, não é que eu quisesse fomentar a migração para o Brasil, porque realmente cada pessoa não deveria ser migrante, cada pessoa deveria fazer sua vida com sua família em seu país. Pero uma particularidade que tem o Brasil, que tem Latinoamérica, é que é bem familiar, bem acolhedor. Então, que para o brasileiro é importante a família, que é importante ver a outra pessoa bem, e seja migrante ou não, mas sim, para mim, por enquanto, em estes 3 anos, dá para perceber que o brasileiro é bem acolhedor e que o clima aqui é gostoso, a comida é gostosa, você mora em um país com democracia, ainda existe democracia no Brasil, para você decidir o que você vai fazer com seu dinheiro, o que você quer comer, a que lugar de qualquer lugar de São Paulo você quer. Então, quando você tem democracia e você tem uma sociedade que procura deixar a outro também progredir do jeito que ele quer progredir, então é um país para migrar, sim, para morar. Como você entende a importância de um brasileiro conhecer a sua história e de qualquer outra pessoa que vem de outro país? Então, falando, não só para brasileiro, quando eu morava na Venezuela, o venezuelano sempre falava, não, Venezuela é rica, Venezuela tem petróleo, aqui a gente sempre vai ficar bem. Então, por o venezuelano não conhecer a realidade de guerra de outro país, de não valorar a história de los migrantes italianos, portugueses, colombianos que chegavam como refugiados a Venezuela, por não observar aquela história, é que estragou uma sociedade. Então, acho que, de momentos, eu sinto o brasileiro como muito inocente, como que não olha para essa história, não dá importância à comunidade estrangeira que chegou aqui ao Brasil. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais, se informar o brasileiro mais um pouco sobre por que está chegando tanto migrante e, mais que fazer políticas públicas para ajudar migrantes, fazer políticas públicas para que todo mundo seja ciente de quão importante é seu papel dentro da sociedade. E como você entende o papel do brasileiro ao ajudar um imigrante? O papel do brasileiro, eu acho que não seria um papel do brasileiro, eu acho que seria uma troca de eu chegar aqui, dar minha mensagem e ele receber a mensagem e ser uma relação ganhar-ganhar. Ele ganha uma história e eu, como migrante, ganho a oportunidade de fazer meu sonho. Como estou falando, o papel do brasileiro agora em minha vida é aquelas pessoas que querem apoiar meu trabalho como professor de espanhol. Então, aí quando aquela pessoa dá o valor da hora em espanhol, aí eu fico feliz porque estou trabalhando, estou ganhando minha vida e estou dando conhecimento, porque quando eu dou aula de espanhol, meus alunos sabem que não solamente estão aprendendo um idioma. Meu aluno, através de um idioma, também está conhecendo a história de vida e a cultura de outros países.